Oiê, boa tarde. Oiê, olá, super lindos e super lindas. Hoje tá um dia lindo, uma tarde linda de sol. E eu aqui esperando vocês para entrar nessa aula. Por isso, são todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de sociologia, tá? Bem, a gente está falando sobre o trabalho, né? Desde a nossa primeira aula. Essas aulas sobre o trabalho estão no Centro de Mídias, tá? E hoje a gente vai para a aula 4, tá? Do terceiro bimestre, que está lá no repositório, tá bom? Bem, nós, como eu falei, estamos falando sobre trabalho e hoje a gente vai falar sobre o trabalho e a estratificação social. Na aula passada a gente falou sobre trabalho e o capitalismo, a gente falou sobre as várias fases do trabalho no capitalismo comercial, no capitalismo industrial, tá? A gente falou sobre a maquinofatura, a gente falou sobre o artesanato, o artesão, o trabalho do artesão. E hoje nós vamos falar e talvez entender como que o trabalho ele se relaciona na sociedade, tá? De que forma ele promove ou provoca a estratificação, a divisão social, tá bom? A tal pirâmide que a gente sempre gosta de desenhar para o aluno, tá? Bem, o conteúdo é o processo de estratificação social, a relação entre estrutura socioocupacional e estratificação, as classes sociais na sociedade contemporânea. Nós falamos na aula passada que com o capitalismo surgiram as duas classes sociais, que são a classe da elite, que é a classe do patrão, que é quem tem a máquina, e a classe do trabalhador, a classe do proletariado, do operário, que é quem manuseia a máquina, né? Agora a gente vai ver de que forma que essa sociedade está dividida, estratificada no século XXI, no ano de 2024, tá? O objetivo da aula é compreender a relação entre trabalho e os processos da estratificação social, e parece uma trava-língua, né? E vamos ver a nossa pirâmide social, que normalmente quando a gente desenha na sala de aula, a gente desenha uma pirâmide mesmo, a gente faz uma forma geométrica para desenhar a estratificação. Bem, a nossa sociedade é uma sociedade capitalista e ela é representada sempre por uma pirâmide, tá? Vou depois deixar aqui para vocês a imagem dessa pirâmide, que é o sistema capitalista. E depois a gente faz as perguntas do que essa pirâmide representa, tá? Pirâmide social e estratificação. A figura da pirâmide, ela representa a estratificação da sociedade, ou seja, no formato de pirâmide. Vemos representada a hierarquia existente entre as camadas ou os estratos sociais em uma sociedade. Sabe aquela coisa? O de cima sobe e o de baixo desce. O rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. É mais ou menos isso, essa pirâmide social, tá? Cada estrato ou camada representa uma parcela da população em situação diferente, tá? A gente vê essa coisa da estratificação lá na monarquia, no feudalismo, na Idade Média, na Idade Antiga, e ela sempre está dividida com alguém lá no topo e alguém lá na base, tá bom? Bem, estratificação é o processo social por meio do qual vantagens e recursos tais como riqueza, poder e prestígio são distribuídos sistemática e desigualmente nas sociedades ou entre elas, tá? Estratos ou camadas sociais. Portanto, estrato ou camadas sociais são um grupo de pessoas que se encontram em situações semelhantes na sociedade, seja em relação à renda, ao poder, ao prestígio ou a outros aspectos. Nessa representação, os mais ricos ou poderosos ocupam o topo da pirâmide, enquanto os mais pobres ficam na base. Qual relação podemos estabelecer entre trabalho e esse tipo de representação? Classes sociais. Na sociologia, há várias maneiras de se entender, de se conceber, interpretar e representar as divisões da sociedade. Assim, podemos pensar não apenas em camadas sociais, mas em classes também, tá? O que são classes sociais?
Um dos conceitos clássicos da classe social é do alemão Karl Marx, né, que é um filósofo, é um estudioso alemão. Para Marx, o principal critério para se definir uma classe social é a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, ser dono das instalações. Eles são os donos das fábricas, dos prédios, dos bancos, dos hospitais particulares, as infraestruturas, energia, transporte, máquinas, ferramenta e matérias-primas, tá? Assim, a classe proprietária dos meios de produção, que a gente fala lá no começo do capitalismo, a proprietária da máquina é chamada de burguesia, tá? Todo mundo sabe já o que é a burguesia. Bem, o proletariado. Já o proletariado é a classe social constituída por homens e mulheres produtivos e improdutivos também, desprovidos dos meios de produção e que são constrangidos a vender a sua força de trabalho para a burguesia. No campo, na cidade, em troca do que a gente chama de salário, tá? São os assalariados que trabalham, vendem sua força de trabalho e recebem em troca o salário. Classe e as relações sociais. São grupos de pessoas que constituem uma classe, compartilhariam determinadas condições de existência, como materiais, simbólicas, por exemplo, e modos de vida, costumes, padrões de consumo, práticas culturais, interesses, de modo que os tornariam iguais entre si em termos econômicos, sociais, culturais e políticos, cria entre eles um sentido de pertencimento, solidariedade e identidade coletiva, ou seja, uma consciência de classe. Vocês já viram falar em consciência de classe? Aqui está bem caracterizado essa coisa de todo mundo se juntar, né, de ter esse lugar como pertencente a eles e pensam, estão na mesma camada social, na mesma estratificação, eles vão entender o que é a consciência de classe. É a classe que eu estou, qual é a classe que eu pertenço, tá? E também vai os distinguir das outras classes. Por exemplo, eu sou a classe operária, eu sou proletária, eu sou uma operária da educação. Isso me distingue do dono do hipermercado perto de casa, né? De quem que eles são os donos dos meios de produção, que são os que empregam os empregados, os trabalhadores que trabalham lá nesse hipermercado. Classe e as relações sociais. Ao se enxergar como classe, os grupos agiriam de acordo com seus interesses em relação às outras classes. Essas relações seriam desiguais, né? O próprio capitalismo ele é forjado para as desigualdades. Na medida que a burguesia, detentora do capital, teria mais poder para impor, por meio do Estado, de outras instituições, seus interesses à classe trabalhadora. As consequências disso seriam uma estrutura social fortemente estratificada, os conflitos responsáveis pelas transformações e pelo movimento histórico da sociedade, e que é forjada na desigualdade, tá? Classe e as relações sociais. Com o tempo, outras abordagens sobre as classes sociais foram desenvolvidas para dar conta das transformações nas sociedades e da complexidade que a relação entre capital e trabalho implica no sistema capitalista contemporâneo. Assim, tipologias de classes sociais baseadas, por exemplo, na análise da estrutura socioocupacional foram desenvolvidas para ajudar na compreensão do processo de estratificação em contextos diversos e na formulação de políticas públicas, tá? É o que a gente fala, né, de como tratar igualmente os desiguais. As classes sociais do Brasil, segundo o IPEA, né? Como, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, ela elaborou uma tipologia de classes sociais do Brasil com base nos seguintes critérios: propriedade que gere lucro, subordinação ou controle na relação de trabalho, qualificação e renda. Com base nesses critérios, o Instituto identificou a existência de 6 classes sociais em nosso país, tá? Quais são essas classes sociais? Tem os capitalistas, os pequenos capitalistas, os trabalhadores assalariados,
trabalhadores por conta própria, empregados domésticos e a última, que está lá na base da pirâmide, que são os desempregados, tá? Tipologia da estrutura de classes no Brasil. Proprietários que geram renda na forma de lucros, juros e aluguéis. Ausência de subordinação, eles não são subordinados a ninguém. Controle de decisões de investimento e de emprego. Renda elevada com reduzida variabilidade. Empresários, rentistas, altos executivos e diretores. E são mais. São proprietários de ativos agrícolas, a gente está falando agora do capitalista do campo, em pequenas propriedades, e não agrícolas que empregam um número reduzido de mão de obra. Eles apresentam maior variabilidade de renda e ausência de subordinação. Quem é que vai ser o subordinado? São os que estão abaixo nessa estratificação. Tipologia da estrutura de classes no Brasil. Não tem propriedade ou posse ativos. Eles têm renda do trabalho, nível de salário, subordinação e qualificação variável. Eles são gerentes, supervisores, empregados especializados, empregados qualificados, trabalhadores e auxiliares. Não apresentam uma relação de assalariamento e de subordinação variáveis, níveis de renda e educação. Renda sujeita a maior variabilidade, pode ser proprietários de ativos de baixo valor. E mais, empregados domésticos, né? Lembra que tinha os empregados domésticos? Ocupação em atividades domésticas com salário em relação de trabalho formal e informal, ou mesmo sem remuneração, eles são subordinados e têm uma baixa qualificação, tá? Os desempregados que estão lá na base, sem ocupação, permanentes, extenso período de desocupação e baixa educação. Não permanentes, curto e médio período de desocupação, níveis variáveis de educação. Quer dizer, os que ficam empregados por pouco tempo e os que ficam desempregados por pouco tempo, e os que ficam desempregados por muito tempo, tá? Que a gente chama de desempregados permanentes. Conte uma história de trabalho, agora vai a nossa atividade, tá? A partir das reflexões desenvolvidas nessa aula, como você percebe agora as relações entre trabalho e a noção de classes sociais? Em seu dia, na sua rotina, né? no seu dia a dia, em sua família e em sua cidade. Vocês vão escrever agora uma crônica sobre suas percepções e conta sua história para a turma, né? Depois a gente vai ler uma redação do outro em uma roda de conversa. Na verdade, vocês vão escrever, por exemplo, a maior parte de vocês trabalham aqui perto da escola, outros têm que atravessar a cidade. Então, nessa crônica, vocês vão falar como é o seu dia a dia, a partir de quando você sai de casa, pega o ônibus, pega o metrô, vai para o transporte, como que é a sua relação com o trabalho, como é que sua relação, qual a ocupação que você está nesse momento, né? Que de repente você não é o que você gostaria de estar, mas, por exemplo, o menino que trabalha num supermercado perto de casa, qual é a ocupação dele? Como que é a rotina dele lá dentro? Como é a relação dele? Ele gosta desse trabalho? Ele não gosta desse trabalho? Ele quer sair desse trabalho? E vocês vão escrever. E aqueles que já quiserem, podem me mandando por e-mail também, tá? O e-mail você já tem, mas eu posso colocar aqui no chat também, tá? Como é uma aula casadinha, a gente se vê também presencialmente, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje? Trabalho e estratificação social. Conhecemos as definições de estratificação social e de pirâmide social. Distinguimos classes sociais de camadas ou estratos. Conhecemos uma tipologia de classes para a sociedade brasileira. Vocês viram que a gente está dividido em 6 classes sociais, né? Vamos voltar e ver quais são essas classes sociais. Vamos lá, se a gente vai... Agora, na verdade, a gente divide no capitalismo, a gente divide apenas em 2 classes, né? Que é a classe da burguesia, de quem tem os meios de produções, e da classe do trabalhador, que é a classe que manuseia a máquina, que vende a sua força de trabalho. Então, vamos lá, quais são essas 6 classes sociais que foram classificadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, tá? Então, vamos lá.
são os capitalistas, os pequenos capitalistas, os trabalhadores assalariados, trabalhadores por conta própria, empregados domésticos e desempregados. Vamos lá, qual é a sua classe social? Você é um capitalista? Você é um pequeno capitalista? Você é um trabalhador assalariado? Você é um trabalhador por conta própria? Você é um empregado doméstico ou você é um desempregado? E dentre essas classificações sociais do IPEA, você se enquadra em mais alguma, né? Bem, eu posso te dizer que eu sou uma trabalhadora, eu sou uma assalariada, eu sou uma operária, eu venho da minha força de trabalho, no caso, como professora, eu venho de uma força, a minha força intelectual de trabalho, a força física também, né? Já que meu corpo está no local de trabalho, e eu me considero da classe dos trabalhadores assalariados, tá? Então, assim, eu não tenho nenhum meio de produção, eu venho da minha força de trabalho, eu trabalho durante o mês e no final do mês eu ganho o salário para pagar as minhas contas. Então, eu sou uma assalariada, tá? Então, você vai escrever para mim que tipo de classe social onde você se enquadra, né? E vai me dizer se você é um trabalhador, qual a sua relação com o trabalho, o que você faz nesse trabalho, como que é o seu dia a dia no trabalho, tá bom? E fiquem aqui, eu vou colocar agora para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre as classes sociais no Brasil. E no final, lá, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, coloquem no chat que eu vou respondendo enquanto passo o vídeo para vocês, tá? Bem, prestem bastante atenção no vídeo, porque são outras pessoas falando as mesmas coisas, talvez, que eu tenha falado aqui. Essas aulas são aulas do Centro de Mídia, eu vou repetir, é a aula 4, né, que fala sobre as classes sociais no Brasil. Estratificar é dividir, como ela está dividida na pirâmide, que eu sempre desenho para vocês, que a gente chama de pirâmide social. O capitalismo, ele é forjado para as desigualdades. Quando não for mais desigual, já não é mais capitalismo. Mas qual a solução que a gente procura? A nossa luta é pelo um capitalismo mais humano, onde as desigualdades diminuam, né? E a gente tenha um país diverso, desigual, mas que sejam respeitados também as nossas diferenças e as nossas semelhanças, tá bom? Até daqui a pouquinho, fiquem com o vídeo e a gente fica aqui até o final da aula, tá bom? Beijinho e até daqui a pouquinho.